Lição 7, tema: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Página 41. Vê se você encontra a sua revista. Quem estiver sem revista, olhe do lado aí de alguém que tenha a revista. Vamos todos juntos? Tranquilo? Todo mundo achou? Sua revista. Página 41. Rapidinho. Irmãos, por que a gente vem aos cultos? Pensa nisso. Por que a gente vem aos cultos? Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente escuta mensagens, a respeito da palavra de Deus? Isso porque Deus tem muitas coisas para nos ensinar, né? E todo... Não que eu lembre. Fala, Raul. Bom dia, tudo bem? Então, assim, nós vamos para o culto, para que a gente aprenda o que Deus tem a nos ensinar, o que Deus tem a falar aos nossos corações, para que Deus faça algo na nossa vida que nos aproxime dele. Isso é para gerar um relacionamento íntimo, com o Senhor, para que você conheça Deus. Por exemplo, nós estudamos na lição, nas lições passadas, nós estudamos os nomes de Deus. Olha que Deus tem alguns nomes diferentes, E aí, para cada nome, tem uma situação, tem uma causa. Então, a gente conhece mais sobre Deus. Imagine você, por exemplo, essa pessoa que você já congrega aqui na igreja já tem um tempinho, está sentada aí do seu lado. Às vezes, você já caminha com ela há um tempo, Vem aqui, sorri, bate palma e tal, não sei o quê. Ah, eu te amo, Jesus te ama e tudo mais, aquela coisinha toda. Mas, às vezes, você não conhece essa pessoa que está do seu lado, aqui na igreja. Às vezes, dentro de casa, nós não conhecemos nem os nossos familiares direito, Às vezes, a gente nem conhece as pessoas direito. Mas é por isso que a gente vem ao culto. Para quê? Para que a gente tenha um relacionamento maior com Deus, para que a gente tenha um relacionamento de intimidade com Deus, que você conheça Deus na sua totalidade, E aí, a proposta dessa lição especificamente, que, por exemplo, nós aprendemos sobre oração. Vai falar justamente sobre oração. Quantas pessoas oram o Pai Nosso, mas nunca pararam para analisar o que cada palavra vem dizendo? Só ora por orar, Pai Nosso, é porque é uma oração bonita, até porque Jesus ensinou essa oração, mas a gente está tendo a oportunidade de aprender o que tem de significado em cada lição, em cada palavra. Por exemplo, Pai Nosso que estás nos céus. Poxa, Pai Nosso, olha o relacionamento de intimidade. Naquela época, na época de Jesus, era um relacionamento distante, Senhor, Jeová, Era aquele Deus lá nos céus. Aí Jesus traz um relacionamento de intimidade, Pai, trazendo como se fôssemos filhos de Deus, mas de fato somos filhos de Deus. E hoje a gente tem essa vertente de conhecimento. Existem as criaturas de Deus e os filhos de Deus. Todos foram criados por Deus. Mas o que faz a pessoa avançar de uma criatura de Deus para ser filho de Deus, especificamente? Então, são essas questões, são essas perguntas que a palavra de Deus vem nos respondendo, que vem nos dando entendimento e clareza. Mas eu não vou entrar muito nisso, é só para você entender a importância da gente estudar a palavra de Deus. Falamos também, por exemplo, sobre oração. As 3 primeiras lições falavam sobre oração. O que é a oração? Para muitos, a oração só tem valor quando você está em um monte, quando você sobe nas montanhas. Ah, porque Jesus subia para orar, então a gente tem que subir para orar para ter valor. Não necessariamente. O mesmo Jesus que subia aos montes, ele também orientava sobre o quê? Você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar.
Então não era uma regra ter que subir aos montes. Só que tem gente que acha que tem que subir o monte, porque do contrário Deus não vai escutar. Queridos, Deus não é surdo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente. Olha só, outro elemento que você precisa saber. Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Antes mesmo do seu coração brotar um pensamento, Deus já conhece. Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Então, para Deus, queridos, não tem lugar. Para Deus não tem horário, entendeu? Deus te escuta em todas as horas. Aí tem gente que fala assim, não, tem que orar às 3 da manhã, tem que orar não sei que horas, tem que orar meia-noite, tem que orar... Não, querido, não, a Bíblia não fala sobre horário. A Bíblia fala assim, que Jesus se retirava em alguns horários para orar, mas ele tinha uma jornada de trabalho, né? Ele tinha uma jornada de ministério. Então, às vezes, no horário da madrugada, está dando microfonia aí, dá uma diminuída aí nesse grave do microfone. Eu acho que diminui, vai melhorar. Então, o que acontece? Ele orava de madrugada porque durante o dia ele estava com pessoas. O único momento que ele tinha para ter intimidade com Deus era de madrugada. Porque, fora isso, ele tinha uma multidão de pessoas para ele dar ensinamentos, para ele curar. Ele tinha uma jornada, vamos dizer assim, uma jornada de trabalho. Jesus era assim. Ele não deixava as pessoas de lado, pelo contrário. O único momento que ele tinha o a sós dele com Deus era à noite, era pelas madrugadas, quando ele encerrava ali o expediente dele. Eu estou falando de expediente, mas não é trabalho profissional não, tá, gente? É trabalho mesmo de pastor, é trabalho de zelar ali por aquelas ovelhas. Então, quando já não tinha mais ninguém, aí sim ele ia orar, mas não quer dizer que você tem que orar de madrugada, senão você vai ficar frustrado. Eu não consigo acordar de madrugada para orar. Ótimo, madrugada foi feita para dormir, irmãos, né? Madrugada foi feita para dormir, não para ficar orando, né? Não necessariamente, a não ser que você tenha um propósito. Tem um propósito? Não, vou fazer um desafio com Deus, vou orar. Amém, aí tudo bem. Mas não coloque no seu coração esses fardos, né? Esses pesos, que aí é desnecessário. Mas vamos lá. Na lição de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso. Seja feita a tua vontade. Presta atenção nessa frase, irmãos. Seja feita a tua vontade. Quantas pessoas falam isso? Olha, seja feita a tua vontade, mas faz assim desse jeito. Vocês já ouviram isso? Seja feita a tua vontade, mas eu quero assim o resultado, né? Eu quero assim, desse jeito. A gente vê até pastores hoje em dia falando sobre isso, que você tem que determinar, você tem que... Não, Deus conhece qual é a melhor forma de acontecer. A Bíblia diz, e corrija-me se eu estiver errado, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Independente da sua oração, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pronto. Olha só. Independente de você pedir ou não, o que Deus vai manifestar na sua vida é bom, perfeito e agradável. Pronto. Olha que tremendo. Então, assim, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. E de fato, gente, a gente vai ver nessa lição que a vontade de Deus, ela é soberana, o que a gente vai entender através dessa lição. Mas eu não quero que você cauterize o seu coração pensando o seguinte, então, já que a vontade de Deus é soberana, então não preciso nem pedir, não preciso nem orar. Não, calma aí, vamos devagar, calma, vamos fazer igual aquele juiz, calma, vamos devagar, vamos caminhando. Vamos começar pela parte fundamental, a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 6, versículo 10, que vai dizer assim, é a frase, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí está lá em Romanos capítulo 1, versículo 9 e 10, pois Deus, a quem sirvo, presta atenção nisso, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de quem, irmãos? Surja uma oportunidade de visitá-los. Pela vontade de Deus, surja uma oportunidade. Pela vontade de Deus. Então, olha só, aqui a gente está falando aqui de Paulo. Paulo, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, ele falava o seguinte, pela vontade de Deus. Se Deus, permitir, estaremos juntos.
Se Deus permitir, nós faremos. Se Deus permitir, se Deus quiser, nós vamos realizar. Então, tudo na dependência de Deus. Joga na conta de Deus, né? Isso é bom demais. Para gravar na nossa mente e coração, página seguinte, 42, está lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aí ele vem aqui, vamos conversar a parte introdutória. A soberania de Deus aponta a realização de sua vontade, sem a necessidade de quê? Aprovação, apoio ou supervisão de outro ser. Então a soberania de Deus, olha, ela vai realizar, ele vai fazer, independente se vão aprovar, se vão apoiar ou se vai depender de uma outra pessoa para fazer. Deus é soberano. Então, assim, quando ele criou os céus e a terra, ele não pediu opinião, assim, será que vamos criar, vai ser bom? Apesar da trindade, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, ele não chegou para o Espírito Santo e falou, poxa, o que você acha da gente criar um homem? Jesus, o que o senhor acha da gente criar, né? O que o senhor acha de fazermos assim, dessa forma? Não, pelo contrário, Deus estabelece, ele cria, ele faz acontecer. Então, a gente seguindo aqui, Deus é plenamente soberano em todas as suas decisões e conta com plena capacidade para realizar sua vontade. Entretanto, a Bíblia registra, olha essa parte interessante, gente, registra momentos em que ele altera um movimento histórico, movido por nossas orações. Como foi o caso da gravidez de Ana, ou da abertura de prisões, no caso de Pedro. Então nos perguntamos, tais mudanças promovidas pelo mover da fé nas orações diminuem a vontade de Deus? Então, peraí, se eu orar e aí eu mudo o propósito de Deus, eu mudo o coração de Deus, eu mudo aquilo que Deus traçou como objetivo, será então que eu tenho tanto poder assim? A resposta é não. A sua oração não vai mudar o coração de Deus e os propósitos de Deus. É o que ele está dizendo aí nesse parágrafo. Você vai observar o seguinte, no estudo que a gente vai traçando aqui assim, né, essas manhãs de domingo, a gente tem em base o quê? A revista, né? A mesma revista que você tem é a que eu tenho. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, assim, o mesmo conhecimento que você tem, eu tenho aqui, e a gente vai tentar aprofundar. A gente vai ler o texto e vai tentar aprofundar esse entendimento. Então, se você tiver alguma dúvida, perguntar, tá? Não tem problema. O importante é que você não saia daqui com dúvida. E lembrando sempre que a gente vai se pautar no contexto daquilo que a gente está lendo. A gente não vai entrar por outros caminhos, por outras direções, mas que você tenha essa clareza. Então, você entendeu aqui, nesse parágrafo, que Deus é soberano, que a vontade de Deus é soberana. Amém. Você vai entender aqui nesse parágrafo que as nossas orações não vão mudar o propósito de Deus. Entenda isso. A nossa oração, a nossa fé não vai mudar o propósito de Deus. Pelo contrário, o que Deus traçou, ele vai cumprir, ele vai realizar. Mas, mais para frente, a gente vai entrar aqui em 3 áreas muito bacanas para a gente ter um entendimento melhor sobre essa parte de oração, de fé, de propósito diante de Deus. Jesus, ao nos ensinar a orar, expressou numa frase o segredo de nossa postura ao buscarmos ao Senhor em oração. Diz assim em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto, orem assim, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim, Deus governa toda a criação, mas não rege a humanidade de forma autômata. Se você não sabe o significado dessa palavra, né, é automática, é robótica. Deus não governa todas as coisas dessa forma, né, ainda que eventualmente intervenha para cumprir cabalmente os seus planos. Entretanto, a resposta tríplice de Deus pode incluir, além do sim, pode incluir espere, também o não. Essas 3 coisas.
Você pode pedir a Deus e Deus responder sim. Você pode pedir alguma coisa a Deus e Deus falar assim, olha, não é o momento para isso acontecer. Espera mais um pouquinho e vai acontecer. Ou você pode pedir uma coisa e Deus fala assim, não vou fazer. É quase no relacionamento familiar. Você já viu quando seu filho te pede alguma coisa e você fala assim, sim. Aí ele te pede alguma coisa e você fala assim, olha, agora vai ficar complicado, né? Agora vai ficar difícil. Aí na terceira fala assim, ó, não vou fazer, não adianta. Amanda assistindo esses vídeos, Amanda fala assim, eu quero um iPhone Max 14 Pro, não sei o quê. Ela vem com um iPhone, né? Aí eu pergunto para ela assim, mas tu quer um iPhone por causa de quê? Qual é o sentido do iPhone? O que é um iPhone, Amanda? Aí ela fica assim, né? Nem sabe o que é um iPhone, gente. Mas é porque ouviu, aí quer. A gente, às vezes, nós somos assim. Que a gente ouviu e nem sabe o que a gente está pedindo. A gente nem sabe o que a gente está querendo. Então, tenha isso no seu coração. Poxa, peraí. O relacionamento que a gente tem com Deus é quase o relacionamento dos nossos filhos. Afinal de contas, Deus é o nosso Pai, né? Então, é a mesma coisa. Então, você como filho pede, Deus, poxa, me ajuda aí, Deus. Queria tanto uma promoção salarial, queria ganhar o dobro, 3 vezes mais, ou 5 vezes mais. Amém, legal. É bom? É lícito? É bom, quero ganhar mais. Eu quero ganhar mais porque eu vou ter dinheiro para dar mais oferta, eu vou ter dinheiro para fazer isso, eu vou ter dinheiro para a gente assistir um filme melhor. Ah, Deus, eu queria tanto isso, aquilo, outro. A gente faz uns pedidos para Deus, né? Amém, legal. Assim como os nossos filhos fazem para a gente. Aí a gente fala assim, olha filha, agora não vai dar. Se a Amanda, eu for para ela em algum lugar, né? No shopping, então, é uma perdição, né, gente? Porque por ela comprava o shopping todo. Seus netos e filhos são assim também? Gente, é uma loucura. Aí fala assim, não, filho, tu vai fazer isso, vai usar isso aí para quê? Fala para mim. Eu queria tanto essa boneca. Minha filha, essa boneca é igual a todas as outras que você tem, aquelas 30 que você tem em casa. Isso é um exagero, né? Não tem isso tudo não, mas é igual aquelas 30 bonecas que tem em casa. Qual é a diferença? Estão as 30 lá, vai ser só mais 31 abandonada. Eu queria tanto isso. Aí pega um brinquedo, aí você compra um brinquedo novo, ela pega aquele antigo, joga de lado, aí pega um novo. Então, às vezes, nós somos assim, desse jeito, nesse relacionamento. Amém, irmãos? Você está entendendo? Você concorda com isso? Que você é da mesma forma? Aí, por exemplo, às vezes eu falo assim, Amanda, não vou te dar. Bate o pé e tudo, gente. Bate o pé e tudo. Aí eu olho para ela e falo assim, tu dá sorte, cara. Minha vontade agora é te esganar, mas entenda, filha, que não é assim que funciona, né? Eu queria trabalhar. Você queria porque você não sabe o que é trabalhar, minha linda. Você não sabe o que é ter chefe, o que é ter que fazer coisas irritantes, entendeu? Lidar com pessoas chatas. Não, você não sabe o que é isso. Mas tudo bem, tudo tem o seu tempo. Você quer trabalhar por causa do dinheiro que você acha que é mole. Minha filha, você gasta o dinheiro antes mesmo de receber, entendeu? Inventar esse negócio de cartão de crédito enfiado é uma loucura. Mas tudo bem. O teu vai chegar, a tua hora vai chegar, né? Tudo bem, tudo bem. Assim somos nós, irmãos. Assim somos nós, no mesmo relacionamento com Deus. A gente quer algumas coisas e é bem interessante. Mas vamos continuar. Onde eu parei, gente? Tá. Entretanto, a resposta Entretanto, a resposta, na página 42, ainda lá no finalzinho. Entretanto, a resposta tríplice de Deus pode incluir sim, espere ou não. Por que isso ocorre? Por causa dos 3 tipos, olha só, 3 tipos de vontade de Deus que podem ser observados aonde? Olha como é que é importante você estudar a palavra de Deus. Então, assim, o que a gente vai falar para frente está baseado no que a Bíblia diz, no que a Bíblia mostra, no que a Bíblia nos direciona. Não é no que eu acho, não é no que eu penso, ou no que fulano pensou, ou no autor aqui dessa lição, é no que a Bíblia nos conduz como entendimento. Então, esteja pautado a sua vida no que a Bíblia diz. E aí, ótimo, vamos caminhando. A questão está na vontade de Deus, que, apesar de soberana, pode ser observada de 3 formas elementares quanto à sua aplicação. Vontade
decretória, vontade permissiva e vontade prescritiva. Vamos entender o que cada uma delas significa. Primeira parte, a vontade decretória, está aí no tópico 2. Deus tem propósitos que serão cumpridos de maneira inflexível e imutável, apontando a sua vontade decretória, a qual pode ser observada através de seus decretos, quando comunicamos e ou realizados soberanamente e de forma imutável. Ou seja, aquilo que Deus estabeleceu, o que ele decretou, não é negociável. Essa vontade decretória são coisas que não são negociáveis. Deus não abre mão de realizar essas questões. Isaías 14, 24 diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esse tipo de vontade divina, a vontade decretória, aponta a sua presciência quanto aos eventos que hão de acontecer por um desígnio, um alvo, um propósito pré-definido. Atos capítulo 2, versículo 22, continuando na leitura. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus, diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este conforme o plano determinado. Aí ele fala aqui, tem uma palavra aqui, né, em grego, que é ler, e a presciência de Deus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens, incluindo aqui o versículo que nós lemos. Ou seja, aquilo que tinha para acontecer, Jesus morrer na cruz do Calvário, foi determinado por Deus, tinha que acontecer, ia acontecer e ponto final. Por isso que você vê em algumas passagens Jesus falando, né, para os discípulos, aí Pedro falando, não, Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. Pedro, isso não faz parte da sua alçada, tem que acontecer. Ah, Deus, eu não aceito que o Senhor morra. Se eu não morrer, cara, eu não faço a conexão das pessoas com o Pai. Então, assim, é importante que aconteça. Existem coisas, irmãos, na sua vida que é importante que aconteçam. São os planos de Deus para acontecer na sua vida. Então, não diga assim, eu quero ou eu não quero. Por quê? Porque você não conhece o amanhã, você não conhece o resultado disso. Você não sabe o que é necessário. Então, você tem que ter apenas o quê? Eu confio em Ti, Deus. Eu confio, eu sei que os seus planos são melhores do que os meus. Inclusive, tem uma música que fala sobre isso, né? Eu até vi uma música que, acho que é do... esqueci o autor aqui agora, o rapaz. O parágrafo dela diz assim, os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim, Ele vai além do que eu possa ver. Olha só, o que você pode ver, o que você pode pensar, o que você pode imaginar, Deus vai muito além disso. Ele faz o que eu não posso fazer. Entendeu? Então, existem coisas, né, na nossa vida que nós só precisamos confiar em Deus e acreditar que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Vale observar que a palavra grega acima mencionada, que é o boulé, trazida como desígnio, plano ou propósito, são os significados, traduzida como desígnio, plano e propósito, foi utilizada no Novo Testamento por 12 vezes, apontando... Foi de vez. Não, foi não. Apontando... incrível. Deixa eu ver se melhora para cá, virando para lá. Melhora? Acho que agora vai. Apontando eventos ocorridos que atenderam a um propósito específico, uma predeterminação, como podemos ver, por exemplo, no ocorrido de Herodes e Pilatos, a participação dos mesmos no julgamento e condenação de Jesus.
Página seguinte, 44. Atos capítulo 4, versículo 27 e 28. Porque de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem, está em negrito já para destacar para a gente, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, assim, Herodes, Pilatos, estavam ali para fazer o que Deus já tinha determinado que deveria acontecer. Então, entenda isso, coloque isso no seu coração. Às vezes tem pessoas, que Deus coloca nas nossas vidas. Existem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas e tem um propósito, a vontade de Deus, o desígnio de Deus. Continuando no parágrafo seguinte. Observe que o uso de pessoas, no caso acima, Herodes e Pilatos, não os colocava como robôs, mecanicamente predispostos a participarem de tal propósito. Mas o Senhor, conhecendo o espírito dos mesmos, permitiu-lhes chegar à posição política que ocupavam naquela época, para que o decreto de Deus sobre a crucificação de Jesus fosse realizado. Não fossem eles, teriam sido outros a julgarem Deus, ou a julgarem e condenarem Jesus, o que de fato estava predeterminado por Deus. Os autores podem mudar, mas a cena será realizada. Essa vontade decretória, portanto, é inflexível, pois visa atingir um propósito previamente planejado, sem que se permita intervenções externas à vontade soberana. Então, faria no caso chuva ou faça sol, a vontade de Deus aconteceria. Jesus seria crucificado. Às vezes, a gente tem algumas circunstâncias na nossa vida que a gente não quer sofrer, não quer passar por algumas coisas na nossa vida. Mas tenha sempre no seu coração isso, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aquilo que a gente passa por trajetória nas nossas vidas vai deixar algum ensinamento para você. Ou vai te fazer mais forte, ou você vai ter entendimento de algumas reações na sua vida, ou você vai se conhecer melhor, Você vai se conhecer melhor. Esteja sempre atento a isso. O que Deus está querendo me mostrar com essa situação? O que Deus está querendo me alertar com isso? O que Deus está querendo me ensinar com essa atitude? E assim nós vamos caminhando. Alguma dúvida em relação a isso? Ok. Mas vamos entender que existem questões que Deus, recapitulando, existem questões que Deus já traçou de rotas na nossa vida que vai acontecer independente de você querer ou não. Você pode, até os seus dias já estão contados. Amém, irmãos? Até os nossos dias já estão contados. Ou seja, você vai morrer no tempo determinado que Deus tem para você morrer. O que você pode fazer é o seguinte, aproveitar ao máximo o tempo que você tem para fazer a vontade de Deus. Quero fazer a vontade de Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus, eu quero estar no propósito de Deus. Bom, a segunda vontade de Deus é uma vontade permissiva. Esse aí é o que a gente vai entender agora. Esse tipo de vontade divina ocorre quando, soberanamente, Deus decide não intervir em algo. E ainda que coisas ruins aconteçam, o fato de Deus permitir não significa que ele concorde com esse mal. Tinha uma pecinha muito boa, Há um tempo atrás nós já fizemos essa peça aqui, Que ela era uma pessoa questionando um cristão e falando assim: poxa, se Deus existe, por que pessoas boas morrem? Por que Deus, aceita que pessoas boas morrem? Geralmente isso acontece em holocausto, quando tem tragédias assim que são impressionantes. Por que Deus permite que uma criança inocente ela venha morrer? Por que Deus permite, que a maldade, o mal em si, acabe destruindo uma família e tal? Aí questionando, ele estava cortando o cabelo, e aí nesse questionamento o cliente estava fazendo para o barbeiro que era crente, Aí o cara lá cortando o cabelo, beleza.
E aí ficou meio assim, né, sem saber o que responder, e pediu a Deus: poxa, Deus, me ajuda aí. O que eu posso falar para essa pessoa aqui, para ela entender a sua vontade e tudo mais. No resumo da peça, era mais ou menos isso. Quando a pessoa saiu à rua, né, o cara, eu acho que levou ela para a rua, para a calçada, aí falou assim: você já observou que cada pessoa tem um corte de cabelo diferente? Por exemplo, olha só, você imagina aqui, né, essa pessoa aqui, tipo, deixa eu ver aqui, pode. Todo mundo aqui está com barba feita, aí fica difícil, né? Cabelo cortado. Aí tu pega assim um cara que está com cabelo grande, né? Aí a barba assim para fazer. Aí tu pega um outro que não, já está com, né, com a barba feita, o cabelo cortado direitinho. Aí você vai e observa assim, aí o cara foi e questionou assim, tá vendo? Então significa que não existe barbeiro. Vê se você consegue entender. Eu acho que eu não sei se eu estou narrando direito a peça. Mas aí o questionamento foi: Pancho, então olha só, assim como Deus não existe, também não existe barbeiro. Aí o cara falou assim: não, mas por que você acha que não existe barbeiro? Você olha para a barba desse cara, a barba dele está mal feita, está grande. Significa que, não, mas esse cara, ele não veio aqui. Se ele viesse aqui, eu ia cortar a barba dele, ia parar a barba, eu ia cortar o cabelo dele. Assim também é Deus. Deus permite que você escolha na sua vida, que você escolha o que você quer fazer na sua vida. Então tenha sempre isso no seu coração. Deus, ele traça rotas, ele traça planos. Amém. Vontades até decretórias, que ele não flexiona, que ele mantém. Ok. Mas existem também questões que é facultativo, é um poder de decisão. Se você quiser procurar ele vai te abençoar. Ele vai prover na sua vida. Se você não quiser procurar ele vai ficar continuando lá no trono dele, assentado e tudo mais, e você vivendo a sua vida. Não tem problema. Deus não vai decidir, né, não vai obrigar as pessoas a fazer. Quem mais obriga somos nós, né, que obrigamos nossos filhos e tudo mais. Mas fora isso, Deus não é de obrigar. No parágrafo seguinte, vamos lá, diz assim, a vontade permissiva aponta ao conceito de que Deus, em sua soberania, decide não intervir para satisfazer o seu desejo, ainda que tenha todo o poder para tal. Por exemplo, Deus permite que o homem peque. Olha só, gente, olha que interessante. Deus permite que o homem peque, ainda que não deseja que este assim proceda. Deste modo, ele permite que consequências negativas, por exemplo, atinjam a todas. Deus não interferiu no apedrejamento de Estevão, nem na decapitação de Paulo. Eram servos fiéis ao Senhor, mas Deus decidiu não intervir. Deus podia dar livramento? Poderia livrar Estevão do apedrejamento, mas ele decidiu não fazer isso. Ele não quis fazer. Deus poderia, né? Paulo, por exemplo, poderia estar vivo até hoje, mas Deus preferiu não fazer isso. Paulo cumpriu, né, a missão dele aqui na terra, é o que justamente ele está falando aqui, né, nesse texto. Ele permitiu que as pedras destruíssem o corpo de Estevão, da mesma forma que permitiu o cumprimento da lei humana, criada pelos legisladores romanos para a decapitação de Paulo. Assim como Deus permitiu também que Caim matasse Abel. Deus poderia ter livrado Abel, mas não o fez. Imagine se Deus interviesse a todo momento para livrar os seus filhos. Não haveria morte, pois todos se converteriam, não por amarem a Deus. Ai, gente, isso aqui, olha, essa frase aqui é tremenda, hein? Não por amarem a Deus, mas unicamente para não morrerem. A gente falou isso ainda há pouco sobre oferta, né? Falamos ainda há pouco. Você não dá oferta pela gratidão, porque Deus tem te abençoado. Você dá pela obrigação. Você dá pelo medo do devorador, né? O medo de gastar tudo na farmácia. Já houve pessoas, né, no momento da oferta, não aqui na nossa igreja, mas na história da igreja, falando isso. Então, assim, dê a sua oferta para você não gastar tudo na farmácia. Olha só que loucura. Isso é quase como uma praga, uma maldição.
Então, assim, a gente às vezes entra nos evangelhos assim, meio doido. Mas a igreja é meio assim. Ó, não esquece, irmão, o devorador, hein? Para que isso? Vai pela oposição, pelo medo? Não. Deus quer que você sirva a Ele por amor. Deus quer que você tenha compromisso com Ele por amor, não pelo que Ele tem para te oferecer. A não ser que a sua, né, ganância, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, seja para você herdar a vida eterna. Ah, eu quero Deus porque eu quero a vida eterna. Eu quero viver aí para toda a eternidade adorando a Ele, servindo a Ele, poxa, louvando a Deus, declarando lá junto com os anciãos, santo, santo é o Senhor. Amém. Mas tem muita gente hoje sendo orientada a procurar Deus por quê? Porque Ele pode multiplicar 7 vezes mais o que você tem. Porque Deus pode fazer isso, Deus vai fazer isso. Então as pessoas vão pela promessa que Deus pode fazer. E se Deus não fizer? Aí tem os desviados aí, tá vendo? Eu fiz propósito, eu orei, eu jejuei, eu fiz uma série de coisas e Deus não me respondeu. Por que isso acontece? Então, assim, coloca isso no seu coração e pensa nisso, né? Eu tenho que buscar a Deus por amor a Deus. Única e exclusivamente por amor a Deus. Eu não tenho que buscar a Deus por outras coisas. Eu não tenho que buscar a Deus porque eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero, né, aumentar o meu poder aquisitivo. Isso não é o objetivo da nossa pesquisa, né, da nossa procura a Deus. Continuando no texto. Assim, compreendendo a vontade permissiva de Deus, entendemos que Ele não promove o mal. Deus não é causa eficiente do pecado, mas permite que este ocorra como causa secundária. Portanto, é fundamental que entendamos que permitir não significa anuir, ou seja, concordar, conceder. Não é isso. Nem mesmo desejar. Então, o fato de Deus permitir não quer dizer que Ele concorde, que Ele aceite, que Ele tinha isso no coração dele para que fosse realizado. Assim como, por exemplo, né, quando Deus criou o Jardim do Éden, né, criou o homem e a mulher, não era desejo do coração de Deus que houvesse ali a queda do homem e da mulher. Não era esse o plano de Deus. Não era essa a trajetória que Deus tinha escolhido, né, para a sua criação. Pelo contrário, era para que ele tivesse esse relacionamento. Ah, mas se Deus não tinha esse desejo, né, se Deus não queria isso, por que que ele criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por causa justamente das escolhas, para que fosse facultativo, para que o homem escolhesse, o homem e a mulher, né, escolhessem Deus, mas tivessem opção. Imagina você, se não tivesse outro caminho, os homens teriam outra alternativa. Hoje você tem, por exemplo, né, o conhecimento da verdade na sua vida, o conhecimento do bem e do mal. Você escolhe um caminho do mal ou do bem por escolha própria, por decisão própria. Não porque você foi programado para fazer de uma tal maneira. Então entenda isso na criação. Deus criou todas as coisas e escolheu o homem para que o homem obedecesse ou não. Homem que eu digo é homem e mulher, né? Para que obedecesse ou não. Assim como hoje nós temos no nosso coração a palavra de Deus. Amém, irmãos? Temos a palavra de Deus para a gente escolher a fazer a vontade de Deus ou não. Não quer dizer que Deus se agrade de você não fazer a vontade dele. Pelo contrário, ele espera que você faça isso, que você tenha esse seu compromisso com ele. Aonde eu parei, gente? Me ajuda aí. Isso aí. Foi pausa para beber água, gente. Na parte final, na frase final aqui da página 44. Mas permite que este ocorra como causa secundária. Você pode observar isso até falando sobre Jesus, que tudo que nós passamos e vivemos
como homens e mulheres, nossos desejos, necessidades e tudo mais, Jesus também passou. Jesus também enfrentou. Então, as mesmas coisas. Isso para que... Eu vou pegar mais um pouquinho aqui para garantir. Vai que você é arrebatado no meio do caminho, né? Aí eu fico sem beber água. Olha que loucura. Brincadeira. Então, as mesmas paixões, desejos, os mesmos obstáculos que você tem na sua caminhada, Jesus também teve. Ah, porque Jesus era Deus. Não, gente, ele se fez carne, ele se fez homem. Entenda isso. Né? Não é porque ele era santo, porque ele era Deus, né? Porque ele era isso, por isso ele conseguia. Eu não consigo porque eu não sou. Eu não consigo porque eu não sou, né, esse cara todo. Não, é a mesma coisa. Ele se fez carne, gente. Isso quer dizer para a gente que ele fez igual a cada um de nós. A cada um de nós. Ele se fez cada um de nós para quê? Para que nós tivéssemos forças para vencer os desafios que nós temos. Então lembre sempre disso. É possível você vencer os desafios que você tem. Sejam dificuldades, né, familiares, financeiras, espirituais. É possível, porque ele venceu. Amém? Assim como você também vai vencer a morte, muito obrigado, né? Assim como você também vai vencer a morte quando Jesus ressuscitar você. Olha que bênção. Então, assim, nós vamos na mesma trajetória. Continuando aqui na página 45, nesse parágrafo que diz: portanto, é fundamental que entendamos que permitir não significa anuir, nem mesmo desejar. Podemos ler na declaração divina de que não era o seu desejo que o ímpio morresse. Caramba, isso aqui também é muito bom, gente. Eu gostei muito, muito de ler essa frase. Não é o desejo de Deus que o ímpio morresse, ainda que ele permitisse que isso viesse a acontecer. Outra coisa também que a gente vai conversando e vocês vão observando, é que eu tenho muito costume de falar isso, né? É um processo. A gente não julga as pessoas, fulano. A gente conversou isso na reunião dos homens na sexta-feira. Fulano bebe, né? Fulano bebe socialmente, vamos colocar assim dessa maneira, ou fulano bebe mesmo de encher o pote, né? De perder a consciência quase como alcoólico, né? Fulano, o outro ciclano fuma. Significa que Deus não gosta dessas pessoas. Significa, não, querido, é um processo. É um processo que pode estar acontecendo na vida dessa pessoa. Eu não sei se você tem esse entendimento, caso você não tenha, vamos esclarecer agora. Infelizmente, hoje em dia, existem algumas famílias completamente desestruturadas, não somente hoje em dia, na história da criação também estava assim. Famílias desestruturadas, pais que não foram referências para os seus filhos e acabaram desviando os seus filhos. Não estou dizendo que isso é uma regra, entenda bem, pelo amor de Deus. Até porque os filhos têm livre arbítrio, decidem sobre a sua vida. Mas existem pais que, infelizmente, apresentaram um caminho diferente para os seus filhos. E aí os filhos entram por algumas veredas, por alguns caminhos, né, ruins. Alguns filhos vão para as drogas, outros filhos, né, vão para a prostituição e assim sucessivamente. Mas isso não quer dizer que a pessoa estando nessa condição seja o final para a vida dela. Entenda isso, pelo amor de Deus. Porque se fosse assim, irmãos, a gente não sairia para evangelizar. Sabe? A gente não sairia para evangelizar. Por quê? Porque já está escrito. Todos aqueles que vão, já está escrito. Então a gente não precisa ter trabalho. A gente não precisa fazer nada, porque já está tudo certo. Quem vai para o céu já está definido, quem vai para o inferno já está definido. Pronto, acabou. Entenda como um processo. Hoje, fulano, né, pode estar num caminho diferente da vontade de Deus, mas amanhã ele pode estar no caminho de Deus. Olha só. Aí por que eu tenho tanta segurança em dizer isso? Porque, por exemplo, na trajetória, no curso natural das coisas, meu pai teria morrido aí com cirrose, né? Ou, né, com efizema pulmonar. Meu pai era bêbado, né? Meu pai é extremo, um cara extremo. Pensa num cara extremista. Então, meu pai bebia para encher o pote,
né? Enchia o pote e transbordava o pote, ou barril, né? Então meu pai bebia demais, meu pai bebia daquele ficar bebão mesmo. Já viu aqueles caras na rua assim, que o vento sopra e vai levando ele? Meu pai era assim. Meu pai é aquele cara que fumava, né? Mas não aquele cigarro uma vez por semana, não. Meu pai fumava direto, várias cartelas, maço e tal, era uma coisa louca. Gastava muito dinheiro com isso, com a bebida, com o cigarro e tudo mais. Mas a condição que ele estava não era determinante na vida dele. Fruto de muita oração da dona Rosa, que era a mãe dele, na infância dele, na juventude dele, orando por ele, meu pai foi e se converteu, minha avó já tinha partido, já estava morta. Aí meu pai se converteu. Meu pai mudou a trajetória dele. Talvez alguém olhasse assim para meu pai e falasse assim, tá vendo, esse aí não tem jeito, né? Dona Rosa, tadinha da dona Rosa, teria vergonha dele assim, ó, nessa maneira lá, cambaleando. Talvez algumas pessoas já vinham com um pensamento assim, mas a palavra de final é a de Deus, fruto das suas orações. Então, quando você olhar para uma pessoa, né, seja seu filho, seja seu cônjuge, seja seus familiares ou seu vizinho, entenda, o estado daquela pessoa é atual, mas não quer dizer que é permanente. Você pode mudar a história daquela pessoa ali, se você assim tiver no seu coração, fazendo propósito diante de Deus. Então, é por isso que quando você tem essa visão, você consegue se levantar em oração, em evangelização, muito mais confiante, sabendo que o que você está fazendo diante de Deus é a vontade de Deus. Porque, entenda, irmãos, mais uma vez, se fosse decisório que o ímpio, se Deus tivesse prazer na morte do ímpio, né? Se Deus tivesse prazer nisso, Ele não teria enviado o seu filho. Não teria. Sabe, Jesus veio, olha só, João 3,16 vai falar sobre isso, que Ele veio para toda a humanidade. Jesus não morreu para os crentes. Jesus não morreu apenas para fulano ou beltrano. Ele veio para todos. É claro que alguns escutam e outros não. Talvez alguns escutem a Deus, né, no final da sua caminhada, já idoso. Talvez outros já escutem no início da sua caminhada. Pode ser. Amém. O tempo quem determina é Deus. O que você não pode fazer é se colocar na condição de juiz. Eu não vou orar por fulano, não vou orar por ciclano. Tu viu, ó, no próximo sábado, como eu falei para os irmãos, né, vamos sair aí para evangelizar a vizinhança e tal e tudo mais. Eu não vou ver uma casa, um botequim, por exemplo. Não vou evangelizar no botequim, porque não é o lugar adequado, vou pular o botequim. Não, eu vou no botequim ali, apertar a mão dos caras e aí, vamos lá. Jesus te ama. Ama nada, irmão. Tá maluco? Eu não ama nada. Você não está vendo aqui, doideira. Não, cara, Jesus te ama. Não, olha como é que eu estou, né? Olha a minha situação. Não importa. Jesus pode mudar a sua história, pode transformar a sua vida. Isso para todas as pessoas. Jesus foi tão forte nessa mensagem, ao ponto dos fariseus falarem assim, olha, teu mestre, ele anda, sabe, com pecadores. Você lembra disso, irmãos? Teu mestre anda com pecadores. Aí, de fato, ele anda, né? Ele anda. Mas por que ele anda com pecadores, irmãos? Ué, quem precisa de médico? São os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então eu digo para você, irmãos, quem precisa de Jesus é quem não conhece Jesus. Esses é que precisam de Jesus. A gente tem que, né, tirar da nossa mente essa bolha de distorção da palavra de Deus, achando que não precisa. Não, gente, que sejam os nossos dias de evangelização. Sabe, para Deus isso é tão bom, é tão importante, que quando um pecador se converte, o que acontece? Há uma grande festa no céu. Olha só, por causa de uma pessoa que se converteu, existe uma grande festa nos céus. Caramba, olha como isso é importante para Deus. Então vamos avançar nesse sentido. Eu estou enfatizando isso porque, primeiro, porque é o nosso objetivo evangelizar. Se você não tem isso no seu coração, meu querido,
Ora para que Deus mude seu coração. Porque você, como crente, deveria ser o primeiro a evangelizar. Porque se ele te libertou das trevas, da mesma forma ele quer libertar outras pessoas das trevas. Amém, irmãos? Da mesma forma. Eu não sei a experiência aqui de cada um, mas como eu citei a experiência do meu pai, né? Meu pai foi liberto do alcoolismo, meu pai foi liberto do tabagismo, meu pai, né, teve outras coisas também que ele errou. E, por exemplo, ele era do PDT, aí graças a Deus se libertou também do PDT, né? Do PT, gente, também se libertou. Deus fez um processo de mudança incrível de libertação. Hoje, quantos jovens nós temos, né, que estão com a ideologia, sabe, de uma vida desregrada. Deus pode libertar isso. Deus pode transformar a nossa sociedade. Tem a sensação do seguinte: quanto mais a palavra de Deus reinar na sociedade, melhores serão os nossos dias, melhores serão os nossos governantes, entendeu? Agora, quanto mais distantes eles estiverem da vontade de Deus, pior serão os nossos dias, pior serão, né, a nossa economia, o nosso trabalho em si. Então a gente precisa não só se aproximar de Deus, mas precisamos também levar pessoas ao entendimento da vontade de Deus. Vamos continuar aqui para eu não me estender mais do que eu já me estendi falando sobre isso, sobre o ímpio morrer. Está lá em Ezequiel capítulo 3, 11. Diz assim, ó: diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio converta do seu caminho e viva. A recomendação é: convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel. Olha que interessante, gente. Ele está falando para a nação escolhida, está falando para Israel. Está falando aqui de ímpio e está falando para Israel. Por quê? Porque Israel estava fora. Israel já estava se corrompendo aí com outros deuses, com outras culturas. Então, entenda, você pode andar com pecadores, amém, desde que você seja um referencial de luz na vida daquelas pessoas. Você não pode ser aquela Maria que vai com as outras, né? O passarinho que acompanha morcego. Você não pode perder a sua identidade por estar ali, né, caminhando com os ímpios. Você tem que ser influenciador. Imagina você, vamos sair no propósito de evangelizar no carnaval. Aí você está como lá no carnaval? Está fora, irmãos. Está completamente fora. Não, você pode andar em algumas circunstâncias, mas se mantendo separado, consagrado a Deus. Pode falar, meu irmão. Obrigado, tá? Ô, glória, vou beber uma água enquanto isso. Pode. Boa. Pagã, muito boa. Nossa, excelente. Muito bom. Não, mas eu achei a afirmação muito boa. A pergunta muito boa e... Que bonitinho. Olha, excelente pergunta. Gostei muito. Vocês entenderam o que ele estava perguntando? Vocês não entenderam? A diferença entre pecador e ímpio. Vocês perceberam isso?
Porque, cara, olha, gostei muito, muito bom mesmo. O que acontece? Às vezes você vai evangelizar uma pessoa que não tem referência nenhuma de quem é Deus, Jesus e tudo mais. É claro, irmãos, que vamos estabelecer aqui um parâmetro. Hoje em dia todo mundo fala de Deus. Deus, Deus, né? Legal. Jesus, não tem como negar, está no calendário, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas isso é um conhecimento muito superficial, muito abrangente, muito genérico, entendeu? Isso é a condição do pecador. Ele não tem entendimento sobre o pecado que ele pratica. Entenda isso. Ele não sabe, né? Ele até sabe, por exemplo, que dar volta nos outros não é certo, porque isso não é um conhecimento assim necessariamente bíblico. Isso está dentro da nossa cultura, da nossa identidade, né? Dos nossos valores morais e éticos. Então você sabe que você não pode ser desonesto, até porque você responde criminalmente por isso. Então, se você for desonesto com uma pessoa, você vai responder criminalmente. Então, assim, isso são valores, né, morais da nossa cultura, do nosso ensinamento. Amém, irmãos? Isso é como se fosse um pecador. Ele tem um conhecimento da cultura, dos valores humanos, gerais do Brasil ou das nações. Mas ele não tem um conhecimento da palavra em si. Ele não tem um conhecimento fundo. Isso é um pecador. É aquele que não entende, né, o caminho que ele está traçando. Ele sabe a questão de Deus, céu e inferno, porque ele escuta isso por aí, porque ele ouve falar, mas não que ele tenha conhecimento. A questão do ímpio, não. A questão do ímpio, né, no significado dessa palavra ímpio, quer dizer desumano. Entenda isso, ó. Desumano, primeiro significado. Segundo, insensível. Ou seja, é uma pessoa que perdeu a sensibilidade. É uma pessoa que teve, mas não tem mais. Aí já é o ponto da elucidação, da resposta. Sim. Sim, é como se fosse, irmãos, a gente pode também trazer isso para o Novo Testamento, é como se fosse o joio no meio do trigo. Amém? É como o joio no meio do trigo. A Bíblia ensina e a Bíblia nos mostra que nós temos que caminhar com o joio no meio do trigo, no mesmo, junto com o trigo. Quem vai fazer a separação do crente, do cristão e do ímpio é Deus. Então vamos estabelecer essas três categorias de pessoas, né? Tem o cristão, tem o ímpio e tem o pecador, que é aquele que não conhece a Deus em profundidade. Sim, não permaneceu. Isso aí. Ele não permaneceu. Porque o salário do pecado é a morte, né? Então, assim, o pecado de Judas, muito bom também abordado, né? Tu vê que Judas tinha todas as oportunidades. Gente, Judas era um cara privilegiado. Era um dos 12. Tem noção disso? Né? Na primeira comissão, 70, nas outras comissões que Jesus formou, Judas fazia parte dos 12. Estava ali caminhando 3 anos com Jesus. Olha só. Mas ele perdeu a sensibilidade. Ele perdeu, sabe? Como a gente tem na palavra mesmo nos orienta sobre apostasia. Era uma pessoa que começou crente, convertida, sabe? Evangelizando nas cadeias, evangelizando e tal, não sei o quê. No final da trajetória, a pessoa perdeu a sensibilidade e falou, não quero nem mais saber de Deus, não. Estou fora. Isso também é apostasia, entendeu? Isso é a questão de ser ímpio. É a pessoa que teve, mas escolheu outro caminho. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Ou seja, ela sabe a verdade, mas ela não pratica a verdade. Então isso é algo que Deus tem que trabalhar no nosso coração. Por quê? Para que a gente não caia nesse caminho. É por isso que a Bíblia sempre adverte, vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Lembra-se disso? Então é por isso que a Bíblia sempre vem com essa advertência. Por quê? Porque o cair, gente, o desviar, a apostasia, né, essa condição de ímpio, é do homem. O cair é do homem. Entenda isso. Mas é Deus na nossa vida que traz uma diferença. É Deus na nossa vida que traz uma mudança.
Então, a pessoa que você olhar à sua volta, não julgue ela pela situação que ela está, mas entenda, é um processo na vida dessa pessoa. A gente pode, por exemplo, ter muito amor e misericórdia com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? Da nossa casa. A gente pode ter amor e misericórdia, por quê? Porque nós temos um laço de afeto, de carinho pelos nossos. Então, nós protegemos os nossos filhos, nós protegemos a nossa casa. Amém. Só que Deus nos orienta que nós temos que ter o mesmo amor com todas as pessoas. É o que eu costumo falar e você deve ouvir em algum momento, sobre o amor fraternal. É um amor que você tem pela pessoa como se ela fosse da sua família. Por exemplo, o amor que eu tenho por vocês é como esse. Eu tenho o irmão Ney como se fosse um irmão. Eu tenho a Kátia e a todos vocês, para vocês não ficarem com ciúme, eu não vou citar todos os nomes, mas para que não haja ciúmes, eu tenho amor por vocês como se fôssemos da mesma família. E de fato somos, mas não por sangue. Entendeu? Mas nós somos da mesma família, família em Cristo. Então, assim, se a sua trajetória pessoal, profissional, familiar for ruim, eu vou me abater com isso. Se você tiver insucesso na sua vida, eu vou ficar triste. Poxa, fulano, né? Tadinho, né? Trano, tá passando pelo vale agora. Poxa, eu vou ter empatia de falar, poxa, é ruim. Agora, se você tiver sucesso, eu vou me alegrar com você. A Bíblia fala sobre isso. Se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Agora, a perda da sensibilidade é ter uma pessoa chorando e você está alegre. Aqui se dane ela. Eu, hein? Tô nem aí. Tô nem aí. Não, a vida é dela. É isso aí, ó. Tá vendo? Escolheu, ó. Tá aí, ó. Pagou, ó. Bem feito. Errado. Que isso, cara? Amanhã pode ser a gente. Amanhã pode ser você. Amanhã pode ser eu. Então, o que a gente tem que ter? Empatia. É por isso que a Bíblia sempre nos orienta a orar, a conduzirmos em oração. Então, olha só. Vamos estabelecer esse divisor aí mesmo de conhecimento. Pecador é aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum. Ímpio é aquela pessoa que teve o entendimento da verdade, tem o entendimento da verdade, mas escolhe um caminho diferente. Contrário, ela vai na conversão, ela vai em outra direção. Amém? Isso é completamente desobediente. É uma pessoa desobediente a Deus. Então, ela vai orar, ou melhor dizendo, ela vai rezar o Pai Nosso e vai dizer que seja feita a tua vontade. Se a sua vontade diz para ir para cá, eu vou para o lado de lá. Então, ela vai rezar o Pai Nosso, mas ela não vai viver o Pai Nosso. Ela não vai viver essa parte, que seja feita a sua vontade. Porque para você dizer isso, você tem que estar em concordância. Você tem que estar na mesma direção. Você tem que convergir no mesmo propósito. E aquilo que você não puder fazer, acredite, Deus vai fazer. Amém? Ficou claro? Ficou legal? Show de bola. Obrigado pelas participações. Do mesmo modo, na página 45, do mesmo modo, se o homem devastar a natureza, é o desmatamento, as queimadas, como a gente vê aí na Amazônia e tal e tudo mais, tal ação vai fazer o quê, gente? Afetará algumas regiões com seca e outros com excesso de chuva, promovendo cheias e, consequentemente, destruições. Deus poderia intervir sobre isso? Poderia. Afinal de contas, Ele criou todas as coisas e tudo que Ele fez era bom. Então, o homem vai lá e destrói, desmata por causa do progresso, né, e por causa daquilo outro. Legal. Deus está olhando assim, está satisfeito? Não, não era esse plano. Não era essa a trajetória, mas tudo bem. Vai fazer o quê? É uma escolha, é um livre-arbítrio. Hoje existe até algumas empresas que já têm um compromisso com a natureza, né? Não poluem, né? Tem algumas ações. Por que querem? Não é porque querem. É por causa da legislação ambiental. Então existem leis que, se você afetar o ecossistema, você vai pagar financeiramente. É um custo que você vai ter. Entendeu? E outras coisas também, porque existem leis e até o mercado se fecha para quem não tem essa visão, né, ao meio ambiente, essa proteção ao meio ambiente. Então não são só as leis, né, para punir
aqueles que estão fora, né, do desmatamento, né, do afetar o meio ambiente. Mas existem também, por exemplo, se você não estiver dentro desses padrões de proteção ao meio ambiente, você não vai conseguir comercializar, você não vai ter espaço no mercado. Como eu venho da indústria, eu sei disso e digo para os irmãos que isso acontece. Se a empresa que eu trabalho não estivesse preocupada com o meio ambiente, em promover ações para proteger o ambiente, né, o meio ambiente, se ela jogasse poluição no rio, né, óleo ou produtos químicos no solo, o mercado se fecharia para ela. Não fecharia contratos com empresas estatais, ou seja, governamentais, não fechariam contratos com ela porque ela não tem esse selo de compromisso. Olha só, selo de compromisso com o meio ambiente. Você tem um selo de compromisso com Deus, amém, irmãos? Aleluia! Você tem um selo de compromisso com Deus. E esse selo, quem te deu foi Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa decisão de Deus, escolha de Deus. Então, assim como hoje nós temos, né, essas empresas com esses selos, você como cristão, você tem esse compromisso diante de Deus. Então, do mesmo modo que o homem devasta a natureza, né, e tal ação afetará algumas regiões com secas e outros excessos com chuva, que é o exemplo aqui da nossa revista, em ambos os casos, pessoas serão atingidas e muitas morrerão por causa disso. A vontade decretória de Deus aqui se aplica às leis naturais, com todas as suas consequências boas ou más. Mas a vontade permissiva de Deus se observa ao não interferir, ao não intervir nas consequências das ações humanas ou das leis da natureza. Mateus 5, 45b vai falar, porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. Bom, tópico 4 aqui, vontade prescritiva. Vamos entender o que é isso. Então a gente já viu a vontade decretória, a gente já viu a vontade permissiva e agora a última vontade, que é essa vontade prescritiva. A vontade prescritiva de Deus aponta ao desejo que ele prescreve ao homem, a que cumpra, ainda que o mesmo, pelo livre arbítrio que lhe foi concedido, possa, o que, gente? Desobedecê-lo. Deus prescreveu ao homem mandamentos como: não mate, está lá em Êxodo capítulo 20. Não mate, não furte, não minta, nem use de falsidade uns com os outros. Esse foi, né, o mandamento, a escrita, a ordem que Deus, né, estabeleceu ali para a convivência de todos nós. Esses mandamentos expressam a vontade de Deus. Mas, apesar disso, muitos fazem o quê? Isso, leia aí, gente, vai. Para o próximo. Qual é a vontade de Deus? Está escrita a vontade de Deus. Não mate, não minta, não use de falsidade. No Antigo Testamento, Êxodo capítulo 20, e no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Tiago, você vai encontrar isso. Mas todo o Evangelho você vai ver isso. Falando sobre a conduta debaixo da vontade de Deus. Legal. Mas mesmo tendo a vontade escrita, mesmo ele se manifestando e mostrando que esse é o caminho, existem pessoas que não vão obedecer, vão desobedecer ao Senhor. Tudo bem. Ele, nessa vontade prescritiva, ele não vai também intervir, ele vai deixar, né, que cada um trilhe o seu caminho. Agora, é claro, e se houver arrependimento, irmãos? Pergunto a vocês agora. E se houver arrependimento? O que acontece? Se houver arrependimento. Agora é minha vez de perguntar para vocês. Vamos lá. Virou o jogo. Não, se houver arrependimento, o que acontece? Tá, vamos lá. Vamos para a diferença. O que é arrependimento
E o que é remorso? Você conhece as diferenças de arrependimento e remorso? Sim. Arrependimento é mudança de atitude, isso mesmo. Arrependimento é mudança de atitude, ou seja, eu não tinha o conhecimento da verdade. Hoje tenho. A verdade me impactou. Eu vou mudar o meu caminho. Não vou mais fazer isso. Eu vou mudar. Isso é arrependimento. Eu me arrependo. Então eu mudo a minha trajetória. Remorso é o quê? Remorso é aquele incômodo da sua mente, né, do seu coração. Eu fiz uma coisa errada. Sim. A pessoa, ela sente aquela tristeza pelo seu erro, mas ela não muda. Amanhã ela vai fazer de novo. Depois ela vai fazer de novo. Aí depois ela vai fazer novamente. E vai fazendo novamente. Então ela não muda a trajetória. Isso é a questão do remorso. A diferença entre os dois discípulos, Pedro e Judas. Pedro traiu, né? Pedro negou Jesus, melhor dizendo. Os dois fizeram mal a Cristo. Pedro negou a Jesus. Falaram assim, tá vendo? Esse aí era um dos discípulos. Não, eu não sou não. Estou fora. Nem conheço esse Jesus. Beleza. Ele, né, negou. Judas traiu. Os dois erraram diante de Jesus. Amém, irmãos? Você consegue isso? Os dois erraram diante de Jesus. Nenhum dos dois é melhor. Judas é pior, Pedro é melhor. Não, os dois são piores. Judas é ruim porque traiu e Pedro é ruim porque negou Jesus. Ótimo, legal. A diferença veio depois, que Pedro se arrependeu. Não vou fazer isso. E você vê depois, na trajetória seguinte, que Pedro nunca mais negou Jesus. Pelo contrário, Pedro não negou por quê? Porque ele foi para a prisão por causa de Jesus. Ele poderia dizer o quê? Não, eu não conheço Jesus não. E por baixo dos panos, né, pregar o evangelho. Mas não, Pedro declarou, vestiu a camisa do evangelho e falou assim, não, rapaz, eu conheço Jesus. Conheço, caminhei com ele. Então você vai para a cadeia. Não tem problema. Qual é a porta da frente? Fala para mim, ou dos fundos. Não tem problema. Eu vou para a cadeia, mas não vou negar a Cristo. Não vou negar, não. Pronto. Então, assim, ele se arrependeu. Judas não. Judas fez o errado, caiu aquela consciência pesada no coração dele. Mas se ele tivesse a oportunidade de trair de novo, ele ia fazer. Por outras moedas, ele ia fazer. Então ele tirou a própria vida, né, porque ele perdeu o controle das suas emoções. Então, irmão, tenha isso no seu coração. Arrependimento é mudança da trajetória, mudança aí da nossa conduta. Vamos lá, vamos seguir. Assim, a vontade prescritiva traduz-se na outorga de responsabilidade ao ser humano. É o livre-arbítrio, é a escolha, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Assim, a vontade prescritiva foi a ordem, não estava escrito, mas Deus falou, dessa árvore você não pode comer. De todas as outras você pode comer, mas dessa daqui você não pode comer. Então, não necessariamente tem que ser algo escrito. Pode ser uma ordem dita, proferida, falada. Então, assim, a vontade prescritiva traduz-se, né, da responsabilidade ao ser humano. Portanto, se na vontade decretória, aí ele vem com resumo, na vontade decretória não há participação humana, na vontade prescritiva já é diferente. Ela visa fazer com que os homens obedeçam à vontade de Deus, à sua vontade. A humanidade assume a responsabilidade a ser cumprida. Ele assume essa responsabilidade. Sim, senhor. Adoro essas perguntas. Vamos lá. Uhum.
quer que eu leia o 15? Ó. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Uma parte ruim, né? Mas teve. Tá sim. Tá sim. Sim. Sim, já foi. Então, o que acontece, gente? O que eu acho bacana em Deus é que ele joga limpo, né? Deus joga limpo, Deus joga transparente, Deus é claro. Então ele fala, olha, não, existe. Então, mas se a gente parar para analisar, tudo bem, existe uma certa diferença, mas os dois erraram com Cristo, né? O que eu quis dizer foi que os dois erraram com Cristo, mas assim, por mais que Judas já tivesse dito que haveria, a Bíblia no Antigo Testamento não disse que seria Judas. Um dos 12 ia trair Jesus, uma pessoa ia trair Jesus. Então, isso ia acontecer como a gente estava dizendo, né? No início da lição, o primeiro tópico da vontade decretória. Uma pessoa trairia Jesus, não especificamente que seria Judas, né? Não falava especificamente assim, Judas vai trair a Cristo. Não, não existe isso. Existe que uma pessoa que estava com Jesus ia trair ele, entendeu? Não era o nome de uma pessoa. Então, aí Pedro faz uma conexão. Pedro faz uma conexão, mas depois, como nós somos limitados no nosso conhecimento, a gente só vê o desenrolar das coisas no final. Aí você olha para o passado e fala assim, tá vendo? Olha, Jesus já tinha dito que aconteceria isso, e aconteceu, os personagens foram esses. Então, Pedro fez uma conexão. Por quê? Pela boca de Davi, já tinha sido que haveria algo assim do tipo. Legal. Mas não falava necessariamente que seria Judas. Poderia ser qualquer outra pessoa. Entendeu? Assim como a Bíblia nos orienta e nos adverte, é o seguinte, a gente vigiar. Por quê? Existe a apostasia. Existe, né, aquele período que as pessoas, mesmo cristãos, vão seguir o anticristo. Vão se desviar da verdade. A Bíblia não diz que vai ser fulano, beltrano e ciclano. A Bíblia não diz quem será o anticristo. Ela não fala assim, fulano vai ser o anticristo. Ela dá indícios, ela dá sinais, né, de que vai acontecer. Assim como o próprio Cristo. Que ele nasceria em Belém, mas não falava que era Jesus, né, da José e de Maria. Não falava exatamente isso. Os personagens foram se encaixando no decorrer da trajetória. Mas ele fala que ele seria conselheiro, maravilhoso e tal e tudo mais. Mas entenda bem, não tinha o nome da pessoa. O nome foi se desvendando depois. Tanto que você foi em Israel, até hoje eles aguardam o Messias. Eles não reconhecem que Cristo é o Messias. Vão falar para a gente, né? Eles vão dizer, não, Cristo foi bom. Cristo foi um profeta muito bom, né? Assim como outros também foram. Mas ele não era o que a gente estava esperando. Ele não era o que a gente está na expectativa. Por mais que tenha havido. Então, eles negaram a Cristo. Isso foi bom? E isso já estava escrito, entendeu? Que Jesus viria para os seus, mas os seus não receberiam, não aceitariam. Mas isso foi bom, porque senão a gente
ia estar lascado, irmãos. Então, assim, louvado seja Deus que isso aconteceu. Isso estava na vontade prescritiva de Deus, inflexível. Deus não ia mudar isso, entendeu? O quê? Daquela nação, né, que Deus escolheu rejeitar Jesus, rejeitar o Cristo. Então, isso era a vontade de Deus mesmo que acontecesse. Por quê? Para que outras pessoas, como nós, tivéssemos oportunidade de ter essa salvação. Você entendeu isso? Hoje nós temos um entendimento, através da Bíblia, que todas as promessas, todas as profecias que falavam no Antigo Testamento, elas se concretizaram em Jesus Cristo. Hoje nós temos esse entendimento, mas outras pessoas continuam não entendendo. Hoje nós temos conhecimento de que Judas Iscariote foi aquele, né, a quem o Antigo Testamento falava sobre traição e tudo mais. Hoje nós temos o entendimento, mas na época não se tinha. Pedro está fazendo essa conexão. Ele está dizendo, está vendo? Era necessário, assim como é necessário que se cumpram as Escrituras. O que é a promessa de Deus agora para a nossa realidade? Que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ponto. Isso é uma promessa, uma vontade de Deus decisória, né? É como a gente leu aqui, descritiva, acho que é isso. Eu até esqueci o termo. Decretória. Essa é a vontade de Deus decretória. Ou seja, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ponto. Acabou. Não existe intervenção humana nesse sentido. Essa é a decisão de Deus. Isso vai acontecer. Agora, a permissível é o quê? Que a gente tem que compartilhar o evangelho a toda criatura para que todos tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Essa é uma decisão de Deus, né? Essa é uma vontade de Deus que já é permissiva, que depende da ação do homem, que Deus permite que o homem faça. Então, Deus espera, na sua vontade, que nós possamos ir por todo o mundo afora pregando que Jesus é o Senhor, o Criador de todas as coisas, que Jesus é o Messias. Para quê? Porque quanto a gente fizer isso e a palavra de Deus se espalhar por todo o mundo, Jesus voltará. A Bíblia fala sobre isso, ela registra sobre isso. Que quando o Evangelho for pregado em todas as nações e em todo o mundo, e todo mundo tiver o conhecimento da verdade, aí sim Jesus voltará para buscar a sua igreja, para separar os seus. Amém? Ficou claro isso? Então, assim, entenda que todos pecaram, todos erraram, como nós lemos aqui na própria revista, né? Que todos erraram, todos cometeram erros diante de Deus, da vontade de Deus. Legal. Assim como Pedro errou, Judas também errou. A diferença não é o erro ou o pecado. Ah, porque um traiu, o outro negou. Isso é diferente. Não, a questão não é o pecado. Até para Deus não existe pecadinho e pecadão. Pensa nisso, ó, irmãos. Vamos analisar essa parte. Fulano bebe, fica alcoolizado, está em pecado. É um pecado visível. Mas existem pecados que são ocultos. Como a Bíblia aqui, né, até o autor aqui da revista, ele falou, ó, não mate, não furte, não minta e nem use de falsidade. Isso é um pecado oculto. Você não vê isso, falsidade. Quem está estampado aqui da falsidade? Não vê. Agora, o alcoólatra você vê, porque ele exala o álcool em si. Então, entenda, não existe pecado pior ou pecado melhor. O único pecado que, na verdade, não é perdoado, isso a gente tem que ter como referência, é o pecado contra o Espírito Santo. Se a gente puder colocar, né, como pecadinho e pecadão, o único pecado que Deus não perdoa é contra o Espírito Santo. Entenda isso. Olha, eu não sei ao certo, assim, como é que a gente poderia aprofundar. Eu acho que seria até um tema para a gente aprofundar. O que seria esse pecado contra o Espírito Santo? Seria um tópico. É o Espírito Santo.
Então, mas aí entra num parêntese da gente analisar. Beleza. A pessoa, por exemplo, escolheu... Isso. Uhum. Então, mas na trajetória, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa, um personagem, né, teve a revelação do Espírito Santo. Pensa aí comigo, gente.